Então, boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos nos acalmando, serenando, silenciando. Esse é um momento único. É um momento nosso, onde a gente entra em contato direto, sabe? O dia foi tão corrido, foram tantas situações. A gente chega aqui, é bom que a gente desligue os celulares. Vamos desligar os nossos celulares. Vamos esquecer dos nossos compromissos lá fora. E vamos então entrando em contato com a espiritualidade superior. Sem esse silêncio interior, sem esse silêncio para nossa casa, nós tumultuamos o ambiente. Então é importante que a gente silencie, que a gente se recolha e se abra para a espiritualidade poder ter acesso a nós. Caso contrário, a gente continua com os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. Conexão, nós não nos conectamos com a proposta com a qual viemos para essa casa, né? O tema dessa noite é: não coloquem a candeia debaixo do alqueire. É um tema bastante divulgado, é um tema para a gente poder refletir. Muitos de nós, será que dá para virar um pouco aqui? Está muito forte. Eu acho que vou ter que ligar. Esse aqui não, esse aqui, ó. Ou ficar parado para cima. Deixa esse aí de baixo, Jorge. Eu de cima para baixo. Vira mais para a parede. Obrigada, Jorge. Eu acho que a maioria já ouviu falar sobre esse tema. Sobre essa candeia, que é colocada de maneira tão simples pela espiritualidade. Na verdade, eu vou ler a passagem dita por Jesus, para a gente poder refletir e sintonizar, tá bom? Ele diz assim: não existe ninguém que, após ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a coloque debaixo da cama. Ela deve ser colocada sobre o velador, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz. Porque não existe nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser revelado a todos. Lucas 8,16. Primeiramente, a candeia nada mais é... Todo mundo sabe o que é uma candeia? O que era uma candeia? Como se fosse uma lamparina, né? Uma candeia. E o alqueire, o cesto. Então, não vamos colocar essa lamparina ou essa iluminação sob esse cesto, esse alqueire. Com imagens, com simbolismo tão simples, Jesus, então, através dessa parábola, ele vai nos ensinar. Por que Jesus falava por parábolas? Ele falava por parábolas porque ele estava falando para nós. Ele estava falando naquele momento, não para aqueles homens. Ele estava falando para aqueles homens naquele momento, sim. Mas ele sabia que aquelas palavras, elas iriam se modificar, na verdade, dentro do coração de cada um de nós. Elas teriam sentido a partir da nossa maturidade espiritual, através do nosso desenvolvimento espiritual, através da nossa escalada rumo à perfeição. Então, as palavras do Mestre, ele, organizador, ele, governador desse planeta, ele, junto com a espiritualidade superior, eles organizam, eles criam, porque ele é co-criador, né? Nós somos co-criadores, o planeta Terra. Então, ele, mais do que ninguém, ele nos conhecia. E é por amor a nós que ele vem até nós. É por amor a nós que há 2000 anos atrás, ele esteve conosco. Ele esteve conosco para instituir no planeta a nossa maturidade espiritual. Ele esteve conosco para dar o exemplo de amor, de justiça e caridade. Ele esteve conosco para dizer que ele não vinha contrariar lei nenhuma, mas ele veio para viver tudo aquilo, para exemplificar
para que a gente se lembrasse dele. Ele, o grande divisor da história, né? Ele dividiu a história antes dele e depois dele. E hoje, quando a gente lê as parábolas do mestre, elas calam fundo na nossa alma. Não mais de uma maneira tão simplista. O que ele está dizendo é, quando você tiver conhecimento, distribua seu conhecimento. Não, não é isso. É isso também, mas é muito além que isso, muito além disso. Então, distribua seu conhecimento. É uma maneira muito simplista e talvez todos nós já tenhamos pensado de uma maneira simplista como essa. O que Jesus está dizendo é, quando você tiver um conhecimento, divida o que você sabe, compartilhe tudo que você aprendeu. Mas não é só isso. A candeia somos nós. Nós. E é chegado o momento da gente começar o início, aliás, nós já iniciamos, mas depende de nós, da nossa autoiluminação. É a nossa autoiluminação. O que é a nossa autoiluminação? O que Jesus, com palavras simples, quis dizer para nós? Ele quis dizer que confiava em nós. Ele quis dizer que somos essas candeias. Mas o que é ser essa candeia? Ser essa candeia é para a gente parar e entender que, ao invés de nós ficarmos tão preocupados em fazer com que as pessoas acreditem nas coisas que nós acreditamos, de querer fazer o outro engolir, por exemplo, a doutrina espírita, da maneira que nós a vemos, que nós a concebemos e que nós acreditamos, a gente quer que o outro acredite. Então a gente quer que aquele irmão difícil, que aquele companheiro difícil, que aquele filho desafiador, que todos ao nosso redor compreendam a doutrina dos espíritos da maneira que hoje nós conseguimos um pouquinho compreendê-la. Quando, na verdade, o que Jesus tentou nos dizer é, para que nós convençamos alguém, nós não podemos ter a pretensão de convencer. Nós temos é que viver aquilo que a gente acredita. Então, se auto-iluminar significa exemplifique. Se auto-iluminar não significa, eu estou falando aquilo que eu consigo conceber, aquilo que eu estudei, aquilo que eu li, aquilo que eu prestei atenção e que minha alma conseguiu fazer sentido para minha alma. Mas pode ser que não faça para de vocês. E eu estou aqui simplesmente dividindo o que eu estudei. A doutrina que para mim traz clareza e justifica o porquê da minha encarnação. Mas, não para que vocês acreditem, mas que vocês busquem. Que vocês leiam, que cada um de nós possamos estudar, buscar as respostas. Porque cada alma aqui é uma somatória de existências, uma somatória de conhecimentos. E o que serve para mim pode não servir para ele. Porém, a maturidade e o tempo vai mostrando para nós que essa autoiluminação, para a gente ser essa candeia que Jesus esperava que fôssemos, desculpem, que ele esperava que fôssemos, é essa iluminação interior. E o que é se iluminar, gente? O que é se iluminar? É a prática do amor. É exercer a lei de amor nos locais mais desafiadores para a nossa alma. Amar quem nos ama, que mérito há? Amar aquele irmão que é difícil, aquele filho que a gente tem dificuldade, o companheiro que a gente não compreende, aqueles pais que nós não gostaríamos de ter. Essa compreensão é que a doutrina nos faz. Ela nos dá essa compreensão, que nos esclarece, ela é esclarecedora. Então, tudo se modifica quando eu compreendo que aqueles seres com os quais eu sinto antipatia, tem uma explicação para si. Tem uma explicação. E explicação lógica é uma questão de física.
é uma energia que a minha, eu reconheço no outro o meu obsessor, o meu inimigo, o meu desafeto. E eu não sinto por ele simpatia. Só que hoje, através da doutrina, eu descubro que aquele que te incomoda é aquele que você tem que orar por ele. Você não vai amá-lo de um momento para outro. Também não somos deuses. Ninguém aqui, nós estamos todos mais ou menos no mesmo nível evolutivo. Uns um pouco acima, outro um pouco abaixo. E tem esses missionários maravilhosos que de tempo em tempo reencarnam, estão reencarnando para nos auxiliarem nesse momento. Para que a gente seja essa candeia. Mas que a gente seja essa candeia dentro da nossa casa, onde estão os nossos desafetos. Que a gente seja essa candeia dentro do nosso trabalho. Que a gente seja essa candeia ali fora, na direção. Que a gente seja essa candeia em qualquer lugar onde estivermos. Para a gente ser essa candeia, é preciso que a gente comece a se analisar. É preciso que a gente comece a se olhar, mas se olhar com amor, com respeito. Mas assim, quais são as minhas dificuldades? Como diz Meimei, onde estão os meus pontos mortos? Onde? Onde estão? Vai lá, querida. Onde estão meus pontos mortos? Para a gente identificar esses pontos mortos. Todos nós temos pontos mortos na nossa alma. As nossas invirtudes, as nossas dificuldades, as nossas fragilidades. Quando a gente começa a analisar esses pontos em nós, a gente descobre, poxa, eu não sou essa pessoa tão boazinha. Aqui no centro, vocês podem me olhar e falar, nossa, ela deve ser uma pessoa tão boazinha. Só quem convive comigo sabe que eu sou. Não é? Então, aqui tudo conspira em nosso favor. E conspira e muito em nosso favor. A espiritualidade, amiga, está aqui, nos acalmando, serenando as nossas emoções, nos fortalecendo, não é? Mas as nossas dificuldades, só nós sabemos. Quem verdadeiramente somos, só nós sabemos. Então, quando ele diz sobre essa candeia, e a gente pode compreender, o que a gente precisa? A questão não é só essa autoeliminação. Como que a gente faz para se autoiluminar? Como a gente faz para a gente ser essa candeia de luz por onde quer que a gente passe? E de acordo com a simbologia do estudo, ele fala, para uma lâmpada, para uma luz se manter acesa, ela precisa do combustível, ela precisa do oxigênio, não é? A gente não precisa de combustível e oxigênio? A tal da combustão, ou essa química, e a gente precisa também espiritualmente falando e simbolicamente falando. Então, e depois, além da combustão, que é manter essa chama para acender, eu preciso do oxigênio e do combustível. Para manter acesa, é outro trabalho. Porque aí eu preciso da minha vontade. Aí eu preciso da minha disposição. Porque quantos de nós desistimos? Quantos de nós desistimos? Quantos de nós, ao longo da nossa existência, a gente começa, por exemplo, a frequentar o centro espírita, a trabalhar, aí de repente eu me deparo com um trabalhador que eu não tenho afinidade nenhuma. Ele é meu desafio lá naquele trabalho. Aí eu falo, não, eu não sei o que eu estou fazendo lá. Eu vou lá e toda vez que eu vou lá, como ele me trata, olha o que acontece. Não vou mais. E aí a espiritualidade entristece. Os benfeitores se entristecem. Lamentam, na verdade, enquanto os nossos irmãos doentes, sofredores, obsessores atingem o objetivo deles, que nos tiram do caminho mais fácil para a gente evoluir, porque quando a gente vem aqui é o combustível. Sabe o combustível que a gente estava falando? A gente precisa do combustível e a gente precisa do oxigênio. Então, esse combustível, a gente busca dentro de nós, através do conhecimento. O conhecimento é esclarecedor. Por que eu estou aqui? E esse conhecimento não é mais aquele conhecimento, só o que eu leio, o que eu estudo. Ele tem que fazer sentido. E ele tem que fazer sentido também para o nosso coração. Né?
O nosso coração é o nosso coração junto com o nosso raciocínio, porque nós somos seres inteligentes. Então, a doutrina ela é maravilhosa, esclarecedora, porque ela mostra para nós a importância do sentimento, mas também a importância do raciocínio, da razão, do desenvolvimento da nossa inteligência. Nós estamos aqui por opção. Por quê? Porque eu entendo o que eu sou, eu entendo para onde eu vou, eu sei que só depende de mim, eu decido o que eu acho que é melhor para mim, enquanto ser espírito encarnado. O que é melhor, porque nem sempre o que é melhor para mim é melhor para o outro, ou melhor para a minha família. Nós tentamos viver em paz, mas eu não posso abrir mão das minhas convicções, mesmo que eu desagrade os outros. Não foi assim que Francisco de Assis disse? Ele diz lindamente para a mãe dele que ele não podia fazer aquilo que o pai dele, com P minúsculo, queria, porque ele tinha que fazer aquilo que o pai, com letra maiúscula, esperava que ele fizesse. Então, o que o pai, com letra maiúscula, espera que nós façamos? Ou a gente acha que a gente caiu naquela família por um acaso, de paraquedas, que a gente teve esses filhos por um acaso, e a doutrina mostra que não existe acaso, que tudo foi amorosamente elaborado pelo ministério da reencarnação, amorosamente elaborado pelos espíritos superiores. Eles estão cuidando de nós, eles estão o tempo todo nos amparando o protetor familiar, o protetor que cada um de nós temos, e abraçando aqueles seres que são difíceis para nós. Porque o ser difícil é aquele que requer maior cuidado. É o que requer maior cuidado. Então, muitas vezes a gente acha assim, nossa, como que é cuidar desse? Porque quando a gente, por exemplo, a gente vê algum noticiário, ou quando a gente lê alguma coisa, nós sempre nos posicionamos a favor do agredido. Mas e o agressor? E o agressor? O agressor está carinhosamente, amorosamente cuidado pela espiritualidade. Porque ele é um irmão que deixa marcas profundas. O agredido, se ele perdoar, ele caminha. O agressor vai ter que responder com a própria consciência. Então, esse despertar de consciência é que a doutrina nos dá. Esse despertar de consciência é essa luz que faz a gente compreender esse combustível que diz assim para mim, vale a pena o sacrifício, vale a pena a renúncia, vale a pena o estudo, vale a pena abrir mão de tanta coisa que daqui a pouco nós estamos do lado de lá e que não são mais importantes, que são importantes porque ainda estamos vivendo a experiência material, mas que a gente deu o devido valor. O material é importante, é lógico, nós precisamos de uma cama boa para a gente dormir, pelo menos decente para a gente dormir, não é? Todo mundo pudesse ter, nem todos têm. Quantos irmãos estão na rua? Né? Uma cama boa, o nosso chuveiro. Eu falo, gente, que maravilha que é isso, pensar nos nossos irmãos africanos, os países onde não tem água, aqui mesmo no Brasil, no sertão da Bahia, vamos para lá, vão numa experiência humanitária. Eu mesma fui, não tinha água, mal tinha água para beber, aqui em Canudos, pertinho de nós, não sei para a África, mas é muito próximo de nós. Então tudo que a gente tem, por isso dai graças, sabe, quando a gente está ali escovando nosso dente, lavando o nosso rosto, tomando a nossa aguinha, eu falo, meu Deus, quanta gratidão em tudo que a gente tem, por tudo que a gente recebe, a bondade infinita de Deus, de Jesus, de ter saído da condição de espírito puro para descer 1000 anos, para se transformar novamente. Imagina a dor, o sofrimento maior, o reencarne num planeta que, se hoje é de expiação e prova, ele era praticamente primitivo há 2000 anos.
onde ele mais do que ninguém sabia. E a dor não era por ele, era por nós, pela nossa ignorância. Então, se hoje nós temos um pouquinho de conhecimento, não é para eu sair pregando para todo mundo a doutrina, falando bonito, ou dizendo, você está preocupado com o quê? Não se preocupe, você não vai morrer, a morte não existe. Mas o outro acredita nisso. Deixa ele acreditar, gente. Se para o outro é importante, coisas que não são, o importante é a gente fazer o nosso dever de casa. E o nosso dever de casa é se auto-ilumine, exemplifique. Então eu posso falar muito lindamente, mas dentro da minha casa eu sou extremamente autoritária. Eu sou extremamente arrogante. Aqui no centro eu quero impor a minha verdade. Eu quero estabelecer a doutrina do modo que eu a concebo, sendo que eu não sei nada dela. Toda vez que eu preparo alguma coisa para falar, eu vejo o quanto se expande o que eu sei, o quanto eu não sei, como dizia Sócrates, que se considerou no final das contas, né, como sendo o mais sábio da Grécia, porque ele perguntava para um, para o outro, todo mundo, eu sou sábio por isso, sou sábio por isso. Aí quando ele entendeu que ele era sábio, porque ele sabia que ele nada sabia. E é assim que nós somos. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente convive com as diferenças dentro da unidade que é Deus, nós vamos nos iluminando e vivenciando e exemplificando. Colocar a candeia sobre o candeeiro é isso. É a gente se preocupar conosco, com a gente. Esse exemplo é a vivência, é a coerência que é desafiadora. A caridade. Porque a caridade não é dar coisas, a gente sabe disso, né? Como Jesus disse a Maria de Magdala lindamente no livro Boa Nova, tem lá Maria Madalena, um capítulo que é de chorar, que é de morrer de chorar. Naquele capítulo, onde ele diz para ela a importância do amor sacrificial. Não o amor que ela acreditava ser. Ela acreditava naquele tipo de amor. Ela buscava o amor da forma que ela acreditava ser certo. E quando Jesus olha para ela, ele não vê a mulher do mundo. Ele vê a alma daquele ser. Ele via quem ela ia se tornar. E aí, no amor profundo, ele diz para ela a necessidade de se imolar, a necessidade de renunciar, a importância desse amor sacrificial, que é o que compreende, que é o que renuncia. E aí ela vai cuidar dos nossos irmãos leprosos. Ela vai fazer um trabalho lindo, doando-se. Que isso que é caridade, é o dar-se. Não é o dinheiro que eu dou, ajuda, lógico. A cesta básica que eu dou é obrigação minha, se tem algum irmão passando fome. Mas é o que eu estou dando, quando eu estou preparando essa cesta, eu estou colocando amor. Eu estou emitindo minhas melhores energias para quem for receber. Eu vou lá, eu entrego, eu olho no olho, eu pergunto se precisa de alguma coisa, eu converso, eu escuto. Porque muitas vezes a gente vai acolher alguém na casa espírita, em qualquer lugar, e a gente fica contando das nossas mazelas, né? A gente vai, eu descobri porque que eu não gosto de cabeleireiro, é exatamente por isso, porque as pessoas ficam contando só os problemas delas, e aquelas pessoas que estão ali fazendo a tua unha, cortando teu cabelo, o dia inteiro ouvindo as mazelas, não faz sentido. Mas a gente não percebe. A gente não percebe, porque nós trazemos de muitas encarnações hábitos do nosso coitadinho, do nosso egocentrismo. Nós somos ególatras de maneira geral, nós somos muito, muito, muito egoístas. Então esse trabalho, esse reconhecimento desse egoísmo é muito importante. O desapego é muito importante. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, que foi o que o Senhor, né, nos ensinou, Jesus nos ensinou como é esse amar a Deus. A gente acha que amar a Deus é a gente orar todos os dias, ajoelhar todos os dias? É isso que é amar a Deus?
Faz parte a gente orar todos os dias, faz parte a gente entrar em conexão, mas é muito mais. Então, esse combustível, essa clareza, através do conhecimento nós adquirimos. E esse oxigênio, o que é? Esse oxigênio é essa conexão. E essa conexão a gente desenvolve quando a gente começa a desenvolver o hábito, não só de orar, mas de silenciar, de ouvir a voz da nossa alma. Quando a gente começa a olhar a natureza e ver ao nosso redor o tempo todo Deus. E às vezes está tão próximo de nós, os sinais são tão lindos, são tão maravilhosos. Cada manhã o sol renasce e ele tem que perder energia para brilhar. A vela tem que ser consumida para ela manter a chama acesa. E nós? E nós? Nós também. Nós também temos que renunciar. Nós também temos que nos consumir no sentido sacrificial, não por autoflagelo, não é isso que eu estou dizendo, mas no sentido da aceitação profunda do porquê eu tenho esse corpo, do porquê eu nasci nessa cidade, nesse país, com essa família, esse porquê, essa aceitação, e olhar para o meu próximo como irmão, porque somos. Nós vamos reencarnando e reencarnando e reencarnando para que a gente aprenda a se amar. E é isso. Aquele irmão difícil vira filho e vira um dia... nós somos pais, ou não importa, filhos, ou no papel que nós vamos desempenhando, nós vamos mudando, simplesmente para que, mudando os papéis, a gente aprenda a se amar. Só isso. É tudo, na verdade, muito compreensível. Porém, o problema nosso são os nossos vícios. E, como ele disse, como que eu mantenho essa chama acesa? Eu não devo colocar sob o vaso. E o vaso representa o quê? Todo o corpo, né? Como dizia Paulo, o material. A nossa vida material. Então, não permita que a vida material sufoque a nossa luz. Porque sufoca. E a gente se mantém na sombra da ilusão. Porque é a ilusão da matéria. É a grande ilusão da matéria. É Maia. Que é a grande ilusão da matéria. Porque nós esquecemos, quando a gente reencarna, a gente esquece quem somos, porque reencarnamos, quais serão os nossos desafios. Então nós nos envolvemos com a matéria. Nós estamos vivendo a experiência material. Então quando ele diz para manter isso aceso, a gente teria 2 desafios. Para a gente não colocar a candeia sob o vaso, ou seja, tudo que é material nos sufoca, impede que a gente brilhe, impede mesmo, porque o materialismo, o excesso do material nos impede. Eis uma condição muito interessante, que muitos espíritos, antes de reencarnar, espíritos de escola, eles pedem para reencarnarem em berços pobres, para que eles não sucumbam ao poder, ao materialismo, à grande ilusão que a riqueza nos dá. Então, para a gente refletir sobre isso, e isso impede com que a nossa luz realmente brilhe. A nossa candeia, se somos a candeia, nós temos que manter a nossa vibração, o que é difícil, o que é desafiador. E sob o leito, que ele diz, sob a cama. Por que também? O que representa? Representa a nossa falta de vontade, a nossa preguiça. Quantas vezes a gente está para vir trabalhar, para ir ao centro, a gente fala assim, ai, está chovendo hoje, eu já não vou. De manhã, o dia amanhece nublado, chuvoso, a gente já passa pela nossa mente, o pensamento é vida, hein? O pensamento se materializa. Ah, não vou hoje? Ai, que preguiça. Hoje está bom para ficar, assistir um bom filminho, Netflix, né? Assistir um filminho, comer uma pipoca, vou ficar por aqui. A gente já faz o nosso... Por quê? Porque esse corpo, ele cansa também, ele envelhece.
E o nosso pensamento, que é instantâneo, ele se une a diversas forças. Aquela força que diz assim, não importa o amanhecer, eu vou. Essa é mais difícil deles acessarem. Aí sabe o que eles fazem? Acessam os filhos. Acessa a companheira, acessa os pais, os irmãos, a vizinhança, alguém que te perturba no trabalho. E é assim que a gente se desequilibra. Quando a gente fica firme no propósito, e nós estamos ali no trabalho, porque o que nos tira, o que nos mantém na luz é o trabalho. Qualquer tipo de trabalho, não é? O pai trabalha também, não foi assim que Jesus disse? Então, é muito desafiador. O trabalho é a cura para nós. Nós estamos em busca de cura. Nossas almas estão aqui buscando cura, compreensão, alívio para nossas dores. Eu estou mentindo. Nós queremos uma explicação, nós queremos sentir bem-estar, nós queremos compreender o que a gente não compreende, o que é incompreensível para nós enquanto seres encarnados. Aí começamos com aperto no coração, ansiedade, tristeza, tudo isso faz parte, porque somos seres encarnados e espíritos devedores. Então, vazio existencial, como que eu preencho isso? Através do trabalho, através do estudo, através da caridade. Chico, Emmanuel dizia assim, Chico, hoje você está triste, vai lá visitar tal pessoa, vai lá visitar aquele casal, vai lá visitar aquela doente, vai lá visitar aquela família, vai lá fazer o evangelho junto com aquela família. Então, e é realmente, quando a gente não está bem, quando vocês acharem que vocês não estão bem, com crise de ansiedade, pânico, tristeza, processos depressivos, o que nos tira desses processos é a gente está sombra, a gente está na sombra. Nós não estamos deixando essa luz que existe em nós brilhar. Ela brilha quando a gente começa a praticar a caridade. Ela brilha quando a gente ora, quando a gente se une ao Pai, quando a gente se volta assim, para nós mesmos, para dentro de nós mesmos, buscando esse reino que a gente não compreende dentro de nós. Então é importante que essa candeia, que somos nós, que nós saiamos aqui dentro. Eu tenho certeza absoluta que todos nós, como diz um grande e querido amigo, nós somos luzinhas de lamparina, né? Assim, muito fraquinha, mas a nossa luzinha está aqui, tentando se manter acesa, lentamente acesa, para que a gente possa, através de tudo que eu disse, desse conhecimento e da prática, do dar-se, que nós possamos encontrar um pouco mais de sossego para a nossa alma e de brilho para a nossa alma. Que a única maneira que nós temos de sair da sombra é através do trabalho e da doação de amor. Aí, é muito... Eu vou até que horas? Mais ou menos, só para eu... 8h30? Aí nós vamos buscar um pouquinho em Emmanuel, depois também eu vou ler aqui no Evangelho de Emmanuel. Aqui são espíritos diversos. No capítulo 10, é muito interessante, porque ele fala o que aqui? Ele vem falar para a gente da nossa casa mental. Capítulo 10 desse livrinho chamado Coragem, de Chico, psicografia de Chico, e são espíritos diversos. Essa passagem é de Emmanuel. Porque, na verdade, quando a gente se volta para essa interiorização, sabe quando a gente faz meditação, quando a gente silencia, eleva o padrão, a música ajuda muito. A música faz com que o nosso padrão vibracional, ele se expanda, que a gente capte coisas boas, sinta uma leveza na alma, às vezes a gente sente o acelerar o nosso coração, uma alegria, uma sensação de bem-estar, de conforto, de acolhimento, porque nós vibramos em sintonia com espíritos mais elevados. Tudo no universo é vibração e sintonia. Tudo. Tudo é vibração e sintonia. Manter isso é manter a nossa luz, a nossa iluminação. Quando vem os pensamentos negativos, as nossas tristezas, os pontos mortos da nossa alma, que são
Medo, que todo mundo sente, medo, ressentimento, mágoa, aquela sensação que a gente tem de vingança, de revide, sabe? A fofoca, o melindre. Então, tudo que eu falei, todo mundo sabe o que é, porque todos nós temos e sentimos. Tudo isso, na verdade, faz parte desse desenvolvimento nosso, que a gente começa a reconhecer e começa a trabalhar. E ele fala que isso começa na nossa casa, dentro da nossa casa. Aí Emmanuel vem falar que a nossa casa mental é dentro da nossa casa mental. Aí ele inicia assim, olha, a mente é a casa viva onde cada um de nós reside. Olha como é forte isso. A mente é a casa viva onde cada um de nós reside. Qual é a sua casa? É a sua mente. Por isso que a gente diz assim, vou desencarnar, vou para o umbral. Depende. Se a minha casa mental, se ali estão os meus tormentos, eu vou. Porque é a minha casa mental. É onde eu resido. Então, a mente é a casa viva onde está onde cada um de nós reside. Vamos sair daqui pensando sobre as nossas casas mentais. A imaginação é o arquiteto do nosso verdadeiro domicílio. Imaginemos, vamos pensar coisas boas. Coisas boas. Otimismo. Ai, Mônica, mas não dá. Não dá. Olha o que está acontecendo ao nosso redor. As guerras. A gente podia falar de tanta coisa negativa, não vou falar porque vai baixar a nossa vibração. Mas nós não temos que nos preocupar com isso. Jesus disse que ia ser difícil. Em nenhum momento ele falou que ia ser fácil. Foi fácil para ele? Por que seria fácil para nós? Por que é que nós pedimos para estarmos aqui no período de transição? Vocês sabem? Vocês sabiam que quando os espíritos pedem para reencarnar em planos de transição, ele está pedindo um impulso para acelerar o processo evolutivo? Como que eu posso fazer isso? Ou eu vou me deprimir e viver na sombra, ou eu vou fortalecer a minha casa mental. Ninguém é vítima de nada. Quem conduz a barca chamada Terra é Jesus, juntamente com as forças divinas. Esse planeta foi amorosamente elaborado. Vocês acham que ele não está amorosamente protegido? Vocês conhecem os meninos, quando a gente estuda história, né? Pós-guerra, foram impulsos importantíssimos para o desenvolvimento da civilização da humanidade. Pós-pandemia, quantas coisas estão sendo desenvolvidas? Curas para câncer, medicamentos, pesquisas. Essa crueldade foi permitida por Jesus e pelo Pai, que todas as comportas trevosas fossem abertas, para que os irmãos sofredores tivessem a mesma oportunidade que nós. Nós somos os trabalhadores da última hora, sim. O planeta está se transformando, sim. E nós corremos o risco de não ficar aqui. Porque Jesus esteve conosco há mais de 2000 anos e ainda a gente não entende a fala dele. Então, esses espíritos que são amorosamente cuidados e amparados estão tendo a grande oportunidade de dar esse salto quântico, de sair de uma condição e através da dor, do tédio, do sofrimento, da insistência no erro, uma hora parar para tentar mudar, para refletir, para sair daquela casa mental doentia. E a nossa grande chance, nós não podemos ficar na casa mental da dor, do que está acontecendo, mas o que está acontecendo dentro de nós? Como nós estamos ajudando? Nós estamos fazendo a nossa parte? Nós estamos sendo caridosos para com os nossos irmãos, para conosco?
A gente está se amando e respeitando os nossos limites? Nós estamos vibrando por todos esses seres? Ou nós estamos ainda, né? Nós estamos ainda nos dividindo, nos posicionando. Eu sou a favor de Israel, eu sou a favor da Palestina, eu sou a favor... Nossa, até me emociona. Nós não temos que ser a favor de nada, gente. Nós somos a favor das forças do bem. Das forças do bem. Nós queremos que tudo isso cesse. E que aqueles irmãos que estão na sombra, na escuridão, despertem. Não é uma questão só a favor de um ou a favor do outro, não. O nosso olhar hoje é outro. Eu não assisto TV para me posicionar, eu assisto TV para saber e como grande oportunidade de orar. De orar. De vibrar coisas boas. De trabalhar a minha casa mental. Porque quando eu desencarnar, eu vou sozinha, com as minhas limitações, com as minhas vibrações. Com as minhas. E ele diz assim... Eu estava pensando na questão da oração. Muitas vezes esquecemos de pedir ajuda quando estamos meio abalados, meio depressivos, meio com a nossa luz apagada mesmo, meio... E a gente pode pedir essa ajuda, mas assim, um soprinho ali na nossa luz, naquele momento, e mandar essa luz também para um desafeto. Muitas vezes é muito difícil fazer uma oração com uma pessoa que a gente não gosta ou que nos fez mal. Às vezes a gente está lá, já tropeça, se atrapalha e já desiste no meio da oração porque começa a lembrar as mágoas. Mas a gente pode enviar essa luz para alguém que a gente critica tanto pela atitude, né? Então, é a gente que assim pede, né? Se a gente não está bem, a gente pede para acender a luz e manda também essa luz para onde quer que seja necessário. Principalmente pelos nossos desafetos, que a gente são aqueles que a gente precisa ajustar. Exatamente. É caridade, né? É caridade para conosco e a caridade para com o outro. Porque quando você está pedindo... Bom, primeiro, quando você pediu por você, você já pediu socorro. Você está pedindo socorro. Quando você lembra ainda daquele que é um desafeto, além de pedir socorro, você está enviando vibrações de amor positivas, que não sejam de amor ainda, porque talvez quando se lembre ainda te traga alguma sensação que você nem mesmo consegue expressar, explicar, mas que você sabe que não é tão agradável. Mas aquele momento que você está pedindo mesmo por ele, mesmo que seja verbalmente, já é um início. É um início de tentativa de mudança de comportamento, de tentativa de mudança de padrão vibracional, sabe? Exatamente. Exatamente. Então, mas como nós não enxergamos, muitas vezes, né? Muitas vezes não, praticamente nunca, como a gente não enxerga, então a gente acha assim, talvez não adiantou nada, ele continua do mesmo jeito. Mas a melhora não vai ser instantânea, mesmo porque se há aquela antipatia, ela foi construída. E para desconstruir, vai um tempo. Vai um tempo. Não é como uma simples prece. E muitas vezes vão algumas encarnações, né? Vão algumas encarnações. Aquelas pessoas que a gente não gosta, eu tomara que não sei. Aí eu melhorei um pouquinho. Eu falei, eu não consigo emitir amor. Emitir o amor todo assim. Aí eu aprendi o seguinte, que ele seja muito feliz, que tenha felicidade, que vá para longe de mim, mas seja muito mais feliz que eu. E eu comecei a fazer essa vibração e me senti muito melhor. Então, eu estou desejando mal. Eu estou falando que ele vai ser feliz em outro lugar, que ele cresça, que ele arranje ambiente, ou seja, que eu consiga me afastar e não ficar vibrando negativamente. É porque às vezes a presença começa a incomodar. E se a gente não consegue, o afastamento é necessário. Nós ainda não somos seres iluminados, né? Nós estamos tentando ser essa candeia. Para que a gente seja essa candeia, é preciso essa força de vontade. É preciso o início. Esse start é necessário.
Então, para que isso aconteça, primeiro eu tenho que reconhecer e assumir, não sinto. É importante a gente entender isso e não se sentir mal por isso, culpa por isso. Porque aí a gente faz o quê? A gente faz uma consciência de culpa, né? Aí nessa consciência de culpa você diz assim, poxa, mas eu não gosto. Mas faz parte da nossa jornada. Eu não sinto nenhuma afinidade, não tenho simpatia. Mas ele é uma grande oportunidade para eu evoluir. Porque as pessoas difíceis são oportunidades. Se a gente começar a colocar como oportunidades, fica mais leve. Exatamente. Aí você começa, obrigada, porque você mostra exatamente o que eu sou, né? A minha condição. Então a gente começar a refletir. Aí ele diz assim, Emmanuel está falando da casa mental, hein? Moramos em espírito onde projetamos o pensamento. Onde nós moramos? Nós moramos onde nós projetamos o nosso pensamento. Então, eu quero ir para nosso lar. Vamos projetar nosso lar. Mas só que nosso lar também, ela não é uma colônia. Para mim já está maravilhosa, né? Mas ela não é uma colônia de espíritos felizes, não. Deu para ver, né? Quem assistiu o filme, né? Então, assim, tem como nós, no mundo de regeneração, nós vamos estar regenerando. Não seremos ainda espíritos felizes. Nós vamos estar no... O que é regenerar? Curar, é a nossa cura. Né? A compreensão, a nossa transformação, a autoiluminação, para a gente ser candeia mesmo. Mas, segundo Emmanuel, no Consolador, até que atinjamos esferas crísticas, podemos quedar. Então, a queda vai longe ainda para nós. Então, faz parte. Eu lembro que o Chico dizia sempre assim, que a música dele é, para vocês que é jovem, vocês não conhecem de jeito nenhum, que é o levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Porque é cair, levantar, sacudir a poeira e vamos embora. Porque se a gente ficar preso, se nós ficarmos presos às nossas quedas somente ao nosso passado, nós não caminhamos. É importante a gente ter consciência. Esse passado, ele existe. Eu não posso dizer, faz parte, a minha memória me mostra que ele existe. Ele existe, mas ele não pode me impedir de evoluir. Eu não posso ficar na consciência de culpa. Eu tenho que caminhar, eu tenho que me libertar disso. Que foi o que Paulo fez, que foi o que Maria Madalena fez, que foi o que tantos outros espíritos fizeram. Né? Então, é o que nós vamos fazer certamente. E é o que devemos fazer, essa libertação, que a doutrina é maravilhosa e nos coloca nessa condição. E ele diz, só o trabalho incessante no bem pode oferecer-nos a milagrosa química do amor para a sublimação do lar interno. Olha, como é que eu posso? Não é minha casa mental? Então, minha casa mental, eu tenho um lar aqui dentro de mim. Para que ele se ilumine, olha o que ele diz, só o trabalho incessante no bem e no amor, na química do amor, pode iluminar a minha alma. Trabalho no bem, gente. Acolher, ouvir, visitar, amparar, dar coisa, dar-se. Nós sabemos tudo, não é? Nós sabemos tudo. Está tudo aqui dentro de nós. Onde está escrita a lei de Deus? Os espíritos perguntam, o Kardec pergunta aos espíritos, onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos respondem, na nossa consciência. Então a gente sabe tudo. Não existe nada de novo para nenhum de nós aqui. Nada. É bom fazer o bem? É ótimo. É bom demais. E é muito interessante a gente ver isso. E a importância disso, principalmente quando a gente está doente, principalmente quando a gente está com alguma doença incurável. Eu já presenciei cenas assim, onde aquela pessoa é visitada por alguém que ela fez o bem. E quando aquela pessoa chega e a outra pessoa vai agradecer, a luz que fica no olho daquele que teve a oportunidade de servir
e na luz, e a luz que fica no olho daquele que foi amparado, que foi acolhido. Então, hoje a gente pode acolher, amanhã seremos acolhidos, né? A vida não é a grande roda gigante? Ora lá, ora aqui. A reencarnação não faz isso conosco? Então, nós já vivemos várias experiências. A da riqueza, a da pobreza, da falta de recursos, de maneira geral, falta de educação, falta de conhecimento, doenças, tudo. Para que a gente viva várias experiências e que possamos, então, valorizar tudo que essa natureza, tudo que Deus nos dá. Para a gente terminar, antes da gente fazer vibrações, eles fazem as... Eu vou continuar com Emmanuel. Paixão. Você comentou uma coisa, eu posso... Pode falar. Como você chama? Fábio, fale. Você comentou uma coisa sobre buscar essa luz. E também sobre a memória. E aí, com tudo isso que você está falando, a gente vê a bênção que é a gente lembrar de certo ponto só, né? Não lembrar de todas as outras vidas, daqueles encontros que a gente teve com os nossos irmãos. E agora a gente só sente uma vibração estranha, diferente, uma falta de conexão, um embate que não deveria estar acontecendo. Né? E se a gente faz essa análise da casa interior, né? Como você viu aí, a gente percebe um monte de coisas, né? A gente não precisa saber conscientemente o que exatamente está acontecendo. A gente percebe as nossas inclinações, os nossos sentimentos, para quem são dirigidos aqueles sentimentos. Né? Então a gente sabe aonde que a gente deve trabalhar, tem coisas que a gente deve Com certeza. pedir ajuda. A gente não precisa fazer terapia de vidas passadas. Aliás, não é aconselhável que se faça. Não é? Sem casos muito específicos, mas para que a gente vai mexer no passado? Se o Pai nos concede, através da misericórdia infinita dele, a bênção do esquecimento, para que é que eu vou querer relembrar? Para cada vez que eu olhar para um filho, para uma filha, para um irmão, ó, fiquei sabendo lá. Ah, eu entendi por quê. Ah, porque ele me matou, porque ele... Ah, inúmeras situações. Então, para quê? Para quê? Para falar, ah, eu entendi. Eu já entendi. Eu já entendi quando eu reconheço que ele é um desafeto. Então, nós somos desafetos, inimigos, espíritos não simpáticos de vidas passadas. É fato. Agora, o que exatamente aconteceu, graças a Deus, eu não quero nem me lembrar. Porque eu estou trabalhando o esquecimento das ofensas, o perdão das ofensas. E quando a gente não consegue fazer isso de maneira racional, em vida, o Pai, através da justiça e da misericórdia divina, nos dá a oportunidade. Então, minha filha, agora você o recebe como filho e você vai aprender a amá-lo. Nada mais é do que misericórdia divina, justiça divina. Olha. E agora volta e ele percebe claramente a dificuldade. Então, não dá para explicar, né, gente? Quer dizer, dá para explicar, mas é que a gente quer compreender tudo o que é incompreensível. É sentimento. Recentemente eu li também, não sei se foi Emmanuel, ele falava assim, como é uma questão dupla, né, de violência divina, a gente não saber. Porque ao não saber, a gente às vezes tem que se esforçar para você fazer uma caridade, para você ter consideração com aquela pessoa que te causa mal-estar, sem saber que na verdade você é devedor, que você contribuiu para aquilo. Então você está fazendo uma coisa de bom coração, você está se esforçando para fazer uma coisa boa, sem saber racionalmente que na verdade você não está fazendo nada mais do que a sua obrigação. Percebe? Então a gente vem em dobro, porque na verdade a gente está tendo essa bênção de fazer por amor, e não por obrigação. Porque a gente não sabe. Vai ser.
Aí quando a gente desencarna e nós vamos compreender os porquês, parte dos porquês, até onde a gente vai poder, tiver condições emocionais, espirituais, para a gente acessar, a gente olha e fala, poxa, ele era aquilo, mas hoje, além daquilo, é aquela história, quando Jesus olhou Madalena, não viu a prostituta, viu que ela iria se tornar, né? Então a gente vai olhar e vai falar, nossa, esse foi aquele, hoje ele é tão querido, meu filho tão amado, né? Mas foi aquele em tal existência, aí ficou para trás, porque o sentimento de amor já superou o não perdão. Então é tão belo e tão lógico, né? E essa beleza é para a gente começar a sentir isso, porque é sentimento. E para a gente terminar, antes que eles me expulsem, chama a candeia, Emmanuel de novo. Olha, a candeia luminosa não é somente problema do verbalismo doutrinário. Claro que as nossas convicções públicas revelam pensamento aberto e coração arejado. O ensinamento do Cristo, porém, lançava raízes profundas no solo do nosso entendimento. Olha, as palavras do Cristo, as parábolas lançaram raízes profundas em nossa mente. Raízes profundas no nosso entendimento e nos nossos sentimentos. A lâmpada acesa da lição divina é, antes de tudo, o símbolo do nosso exemplo. Que eu falei, vamos ser exemplos dessa luz. Vamos vivenciar essa luz. O discípulo do Evangelho é convidado a afirmar-se no mundo a cada instante. Se fostes ofendido, não conserves a luz do perdão nas dobras obscuras dos melindres. Se foste ofendido, conserve a sua luz nos melindres, não vale a pena. Se encontraste a dificuldade, não escondas a coragem. Se foste surpreendido pela provação dolorosa e áspera, não enterres o talento da tua fé no Pantanal. Do quê? Do desânimo. Tá difícil. Se foste tocado pela dor, não arremesses a tua esperança ao despenhadeiro da indiferença. Se sofres perseguição e calúnia, não arrojes a oração ao abismo da revolta e o desespero. Se a luta te impôs a marcha entre espinheiros, se a gente reencarna, a nossa existência é uma marcha entre espinheiros, não ocultes o teu valor espiritual sob os detritos da inconformação. Faze a tua viagem na terra em companhia do amigo celestial. E aí ele diz, de cabeça erguida na fidelidade à religião do dever bem cumprido, da consciência bem edificada e de braços ativos e diligentes na plantação das boas obras. Então, o que Emmanuel está dizendo para nós é, independente de todas as diversidades, as adversidades, independente de todos os desafios da nossa marcha nesse planeta, que nada que nos aconteça, a gente possa perder a nossa fé, a nossa coragem de viver e nós não podemos perder a confiança que os espíritos sempre estão ao nosso redor, nos auxiliando e tentando nos intuir, que a gente possa ouvir. Para isso, eu preciso do silêncio interior. Para isso, eu preciso da prece. Para isso, eu preciso fazer com que a minha candeia brilhe um pouquinho, ilumine um pouquinho. Porque quando a gente se ilumina um pouquinho, quem está ao nosso redor sente essa iluminação.
quando nós não estamos bem, nós não vamos buscar o médico? Ajuda? Nós também, é a mesma coisa. Quando a gente não está bem e a gente conversa com uma pessoa que é uma pessoa mais sensata, equilibrada, que é uma pessoa mais bondosa, nós roubamos um pouco daquela energia de luz, porque aquilo nos traz conforto espiritual. Mas vamos sair da condição só daquele que... Não, obrigada. Não que eu não precise. Não que a gente... É importante que a gente entenda que nós vamos partir sós, que a gente precisa dessa luz própria, através das práticas do amor, da caridade, do bem, em favor do nosso próximo e de nós mesmos. Que vocês continuem se autoiluminando. Fica aqui o meu abraço, tá? Um abraço aí de coragem para todos nós, e que vocês continuem sendo e possam ser candeias na vida de todos os irmãos que cruzarem com vocês. Não, acho que...